Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Joinha, né? Pessoal, vamos lá para mais uma aula de português, tá bom? Vamos continuar com o nosso roteiro de viagem. Mas antes, eu queria lembrar vocês que se tudo der certo, na semana que vem a gente vai ler esse livro. Não sei se vocês já conseguiram providenciar, né? Então, para quem está pensando em comprar aí, para que vocês saibam que na semana que vem a gente já vai ler, tá bom? Nosso livro do terceiro trimestre, nosso último livro do terceiro aninho. O nome do livro é Lolo Barnabé. A autora é a Eva Furnari, tá? Tomara que vocês estejam providenciando, porque é bem gostoso a gente pegar num livro, né? Ler manuseando, virando as páginas, sentindo o cheirinho do livro. E aí vocês também vão ampliando aí a biblioteca de vocês, tá? Então, a semana que vem, se tudo der certo, a gente vai ler esse livro. Então, vamos lá. Nós já tínhamos conhecido o conto do continente africano, né? Que foi uma história que falou sobre o baobá. Sempre que vocês quiserem, voltem lá para reler a história, que é bem legal, né, a gente relembrar. E hoje o conto vai ser da América, do continente americano, que é o nosso continente, né? Então, vocês veem pela cor, o continente americano é todo esse. Nós estamos aqui, ó, na América do Sul. Aqui no meio é a América Central e em cima é a América do Norte, tá? É bom porque vocês também, pelo mapa, vocês também vão vendo toda a delimitação do continente, igual vocês viram aqui, né? Continente africano, e aí vocês vão conhecendo melhor também, tá? Então, preencham, nome de continente é com letra maiúscula, tá bom? E preencham essa parte aí. Então, vamos lá. Bem-vindo à América. Nossa parada agora será no Caribe. Essa região da América Central é formada por diversas ilhas, as Antilhas, banhadas pelo Mar do Caribe. Veja só quanta beleza. Eles colocaram aqui, né? Um mapinha para a gente ver algumas regiões aí. Cuba, Ilhas Caimã, Jamaica, Haiti, Bahamas, República Dominicana, Porto Rico, aqui é o Mar do Caribe, e aí várias regiões aí desse continente para vocês irem conhecendo, tá? Aruba, Curaçao, tá bom? Aqui também algumas fotos, né? As praias lá, as Bahamas, os corais que tem, né? No mar, nesse mar, golfinhos, aqui frutos do mar, caranguejos e frutos do mar, flamingos, tartarugas marinhas, aqui as praias, tá? Aqui eu coloquei algumas cenas, tá? Do nosso país, tá bom, gente? Aqui é Bem-vindo à América, e eles fizeram assim, ilustrar mais com a América Central, então eu também trouxe um pouquinho da América do Sul, né? As nossas cataratas, Cataratas do Iguaçu, Rio de Janeiro, Corcovado, o nosso futebol, né? As nossas praias. Então, também trouxe um pouquinho do nosso país, já que nós estamos falando da América, tá? Nosso país pertence ao continente americano.
Então, vamos lá. Aí, quem quiser pesquisar um pouquinho mais, né, sobre esse continente, fica como uma pesquisa complementar. Tem gente que gosta, depois da aula, pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto que é tratado, tá? Exploração e descoberta, fora do texto. O conto popular escolhido para representar essa região nos apresenta um rei nada simpático. Que tal conhecê-lo agora? Vocês vão gostar dessa história, gente. O rei que queria alcançar a lua. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, mesmo dos reis. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. E o rei gritava: impossível é uma palavra proibida nesse reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. Achou um piradinho igual ele, gente. Naturalmente, quando todos os móveis do reino foram empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiam atingir o céu. Então, mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Quando os carpinteiros que ele contratara acabaram seu trabalho, o rei teimoso sorriu satisfeito. Sua torre de móveis alcançava as nuvens. Rindo, gritando, ele correu e começou a escalar a pilha até chegar no topo. E quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso: quero mais móveis! E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. Esse rei é mimadinho mesmo, hein? E o rei ordenou: tire o móvel que está na base, aquele, gente, que está ali embaixo, e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. O carpinteiro obedeceu. E o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. Assim, dessa forma negativa, acho que deve terminar muitas histórias, né, pessoal, de pessoas que são bem teimosas. Então, olha só, como ele não teve raciocínio, né? Ele queria aumentar o tamanho da torre, não tinha mais de onde tirar, ele quis que tirasse o primeiro móvel que foi usado ali na base. É claro que tirando o primeiro, a torre toda ia desmoronar, né, gente? Então, ele não teve raciocínio. Esse texto é da Heloísa Pietro, num livro dela que se chama Lá Vem História, tá? Da editora Companhia das Letrinhas. Troca de ideias. Releia esse pequeno trecho da história. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Um dos defeitos daquele rei era ser muito mimado. Você conhece pessoas com essa característica? E o que você acha disso? Então, vai ser um momento aí para vocês conversarem, né, com os familiares.
E acho que vocês vão chegar à conclusão de que não é legal, né? Ser uma pessoa mimada e que quer que as coisas aconteçam de acordo com o que elas desejam, né? É como se ninguém pudesse ter opinião, só ela. A opinião que vale é só a dela, né? Tudo tem que ser feito assim, o mundo gira em torno dela. Então, não é legal, não é positivo viver uma vida dessa forma. A teimosia era outro defeito daquele rei. Fale sobre alguma ocasião em que você também tenha sido teimoso. Valeu a pena comportar-se dessa maneira? Aí vocês também vão relembrar, né? Se vocês foram teimosos em alguma situação e o que vocês aprenderam com essa lição. Para você, que características deve ter um bom governante? Ele não estava sendo um bom governante aqui no reino dele, né, gente? Tirou os móveis de todos os súditos, fez com que cortassem todas as árvores só para construir móveis para ele alcançar ali aquilo que ele queria, né? O desejo dele, que era um desejo bobinho, né? Uma falta de raciocínio. Imagina que alguém vai conseguir atingir a Lua com uma torre de móveis, né? Então, ele precisa repensar bastante. Ele parece que viveu todos esses anos aí e ainda não aprendeu nada, tá? E a gente também deve repensar, deve refletir todas as nossas ações, né? Para que a gente tenha ações sempre positivas e sempre pensando não só na gente, também pensando no próximo, né? Então, vamos lá para o diálogo com o texto. Logo no início da história, conhecemos a personagem principal, um rei mimado e teimoso. Cite 2 fatos narrados no texto que confirmam essas características atribuídas a ele. Então, é aquilo que a Pro sempre fala. A Pro vai dar as sugestões, mas vocês também podem dar as respostas de forma pessoal, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 fatos narrados no texto. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava e obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. Essas 2 citações aí estão comprovando como esse rei era mimado e teimoso. Já podem pôr autocorreção e corrigir, tá? O rei queria, de qualquer maneira, tocar a lua. Para isso, mobilizou todo o reino. Numere os acontecimentos desse trecho da história de acordo com a ordem em que ocorrem no texto. Então, vocês podem até pausar um pouquinho aí e tentar colocar essas frases em ordem, né? Na mesma ordem em que elas aparecem lá no texto, tá? E aí, pausa um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já corrige. Pode pausar, gente. Vamos lá. Na ordem correta é assim, ó. O rei mandou construir uma torre que chegasse até o céu. Um carpinteiro sugeriu que empilhassem 1000 móveis para tentar alcançar o céu. O rei obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. O rei descobriu que a pilha de móveis não atingiria o céu e mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. A torre de móveis alcançou as nuvens, mas ainda assim não atingia a lua. Como não havia mais madeira no reino, o rei ordenou que tirassem o móvel da base da pilha e o levassem para o topo. Reizinho, que falta de raciocínio, né? Olha como ficou a ordem, gente. 3, 1, 4, 6, 2, 5, tá?
Vamos lá. Assim que o móvel da base da pilha foi retirado por ordem do próprio rei, temos o desfecho da história, né? Temos o final dessa história. Então, eles querem que, nessa lição, que vocês desenhem esse final, tá? Então, é claro que vocês vão fazer aquela torre de móveis, ela já assim caindo, o rei caindo lá de cima, tá? Pensem aí como é que vocês vão fazer o desenho do final dessa história. Acho que vai ficar até engraçado, né? Como é uma história, né? A gente até que acha graça de algumas coisas. Mas se fosse na realidade, a gente vê outras situações, né? Na nossa vida real, de pessoas, de governantes que também parecem que são mimados, teimosos e acabam tendo atitudes que também prejudicam muito o povo, né? Aqui, nesse caso, ele prejudicou não só o povo, a natureza, no final das contas, pela ordem que ele deu, ele acabou se prejudicando também. Vamos ver se ele aprendeu alguma coisa, né? Nessa situação. Tomara que sim. Então, aqui um desenho bem legal, tá, gente? Bem divertido, e a pintura. Conhecendo as características desse rei, o que você acha que ele falaria aos súditos logo depois de ter se esborrachado no chão? Escreva essa fala no balão abaixo. Então, na hora que ele caiu no chão, o que será que ele falou para os súditos dele? Não se esqueçam. Quem indica aqui a fala da personagem está sendo o balão de fala, tá? Então, dentro de balão de fala, nós não usamos travessão. Nós deixamos parágrafo também, começamos a frase com letra maiúscula, aí vocês vêm até o finalzinho, quer continuar a frase, vem aqui, ó. Né? Imagina, como não tem linhas aqui, vocês têm que escrever em linhas imaginárias, né? Vão escrever tudo retinho, seguir uma linha aqui imaginária, não coube aqui, vem aqui no comecinho, tá? Para a gente perceber que vocês deixaram o parágrafo. Só que dentro de balão de fala, nós não usamos travessão. Quem indica a fala da personagem é o próprio balão, e esse formato aqui, que é o balão de fala. Porque também existe balão de pensamento, né? Balão de grito, tá? Balão de cochicho, né? Quando fala baixinho. Então, é isso. Para você, essa é uma história de suspense, né? Igual foi lá A Coisa. É uma história de humor, é uma história de encantamento. Então, a Pro vai colocar aqui já para vocês, tá? E aí vem a perguntinha, né? Por que que a gente pode considerar essa história como sendo uma história de humor? Podemos considerar essa história como sendo de humor porque o rei, mimadinho e teimoso, parece ser também bem trapalhão. Então, aqui tem uma escrita, né? Explique sua escolha. E aí, a explicação é essa, tá? Produção de texto. Releia o final dessa história. O carpinteiro obedeceu e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. E tal criar um final diferente, use a sua imaginação e mãos à obra. Se quiser, ilustre seu texto. Eu acho que vocês têm que ilustrar sim, tá? Agora com um novo final. Então, aqui vocês vão escrever, depois vocês vão desenhar, tá bom? Então, aqui, olha, a partir dessa parte do texto, e um carpinteiro lhe respondeu:
Tá vendo que legal, ó? Essa linha vermelha se chama margem. Ela serve para a gente fazer o parágrafo. Tá vendo que, olha, várias frases, todas com o mesmo parágrafo, né? A mesma distância. As frases começando com letra maiúscula. Aqui é o narrador que está falando, ó. E um carpinteiro lhe respondeu. Esses 2 pontos que tem aqui a citação do narrador, esses 2 pontos indicam que na próxima linha vai ser deixado um parágrafo, depois do parágrafo se coloca o travessão e uma personagem vai falar. O travessão indica isso, que uma personagem está falando. Impossível, não é. E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou: tire o móvel que está na base da pilha e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. Então, vocês vão para a próxima linha, deixar parágrafo, e a partir daqui vocês vão continuar a história, só que agora dando um novo final, tá? Já não pode ser igual àquele final que estava ali. Alguma coisa parecida acho que vai ficar, né? Porque se está tirando um móvel lá da base, né? Alguma coisa parecida pode acontecer. Mas vocês vão também mudar um pouquinho esse final, esse desfecho da história, tá? Então, aqui vai ficar a parte escrita, e aqui vocês vão fazer o desenho, agora com o final que vocês criaram, tá bom? Também faço um desenho bem caprichado e uma pintura bem bonita. Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Que língua? A nossa língua, a língua portuguesa. Agora é a parte da gramática, que trata sobre repetição de palavras. Releia o trecho inicial do texto. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, até mesmo dos reis. Observe que, em vez de escrever 2 vezes a palavra rei, o autor usou uma outra palavra para substituir a palavra rei. Localize-a no quadro acima e pinte-a com lápis colorido. Então, aqui, começando, né, a história, a pessoa que escreve, ela, para situar o leitor, ela cita, né, sobre quem é que ela está escrevendo. Era uma vez um rei. Só que cada vez que for falar sobre o rei, não precisa ficar falando toda hora um rei, um rei, um rei. Existem palavrinhas que podem substituir esse nome, porque rei é um nome, né? É um substantivo comum. Existem palavrinhas que podem substituir esses nomes. E aqui foi usada uma. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele. Quem é esse ele? Quem é que a história está falando? É do rei, tá? Então, essa palavrinha aqui, ela acabou substituindo a palavrinha rei. Uma palavrinha, quando pode substituir um nome, essa palavrinha lá na nossa gramática, ela é chamada de pronome, tá? Aqui ainda eles não colocaram para vocês esse termo, só que vocês, acho que o ano que vem, vocês já vão começar a aprender sobre pronome. E é uma palavrinha que pode substituir um nome, como foi feito aqui. Ao invés de falar de novo, ó, era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que o rei desejava. Fica muito repetitivo. O rei, né? E aí o texto começa a ficar assim enjoativo, cansativo. Então existem palavrinhas que podem substituir um nome, tá? Para a leitura não ficar cansativa. Então podem circular aqui.
Tem mais um, ó. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Só tem esses dois pronomes aí. As duas palavrinhas que podem substituir um nome, tá? Agora leia em voz alta outro trecho da história em duas versões. A versão original e uma versão adaptada. A versão original está assim, ó. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Aqui, gente, o nome, né, o substantivo aí comum, que é a palavrinha rei, esse nome ele está implícito, ele está aqui dentro do verbo. Só a gente fazer uma perguntinha. Mandou construir quem? A gente faz uma perguntinha para o verbo. Quem mandou construir? A gente já vai saber que a resposta é o rei. Então, é como se o rei, a palavrinha rei, estivesse aqui dentro, ó, desse verbo. Mandou construir uma torre altíssima. A gente já sabe quem foi. A gente já sabe de quem é que o texto está falando, né? Chegasse até o céu. Pensava, aí a gente pergunta para esse verbo, quem? Quem que pensava? Também era o rei, tá? Então, o substantivo comum, ele já está aqui dentro, já está implícito no verbo. Mandou chamar, quem mandou? O rei, tá? Então, um texto assim, ele fica um pouquinho mais atrativo para ser lido do que esse daqui, ó, com muita repetição do nome. Olha como fica cansativo. O rei mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. O rei pensava que subindo no topo da torre, o rei alcançaria a lua. O rei mandou chamar vários construtores e todos diziam ao rei a mesma coisa. É muito rei, né, gente? Então fica muito repetitivo, fica uma leitura muito cansativa. É um texto que não fica atraente para o leitor, tá? Agora aqui não. Aqui já o rei, o rei, o rei, o rei, o rei ficou implícito no verbo. Mandou construir, já sei que quem mandou foi o rei. Pensava que subindo, já sei que quem pensava era o rei. Mandou chamar, já sei que quem mandou chamar era o rei. Quem que alcançaria? Era o rei, tá? Lhe diziam. Aqui são os construtores. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam. Esse lhe aqui também tem relação com o rei, tá? Para discutir com a turma, que diferença você observa entre as duas versões? Qual delas lhe parece melhor e por quê? É tudo isso que acabou de explicar, tá? A primeira versão, ela é mais atraente para ser lida. A segunda ficou muito cansativa, porque ficou muito repetitiva, né? Essas citações de o rei, o rei, o rei, fica muito repetitivo, e assim o texto não fica atrativo, tá? Observe apenas a versão adaptada, apenas essa daqui, ó. Você acha que é preciso repetir tantas vezes a palavra rei ao longo do texto? Então, a gente vai escrever. Não há necessidade de repetir a palavra rei tantas vezes, porque a leitura fica cansativa. E já existe a informação de que se fala sobre o rei no início do parágrafo. Então, no início do parágrafo, a gente já ficou situado, né, sobre que personagem que está se falando. Então, depois não precisa ficar repetindo todas as vezes que está se falando dessa personagem. A gente já entendeu, né?
A gente pode criar aí palavrinhas que possam substituir a palavrinha rei. Ou colocar essa palavrinha implícita dentro de um verbo. No momento da história, os súditos diziam ao rei: Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. Pinte a palavra que os súditos utilizaram para se referir ao rei. A palavra que eles utilizaram? Majestade. Você conhece outra palavra que também poderia ser usada pelos súditos, né? Sim, também poderiam ter falado Vossa Alteza, tá? São tratamentos, né? Se fazem ao se dirigirem a um rei. Acompanhe mais um trecho da história. E o rei gritava: impossível é uma palavra proibida nesse reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. Aqui vai um super desafio, né, para vocês. Que palavra que o autor usou nesse trecho para não repetir a palavra rei? Pinte e confira a resposta com o professor. Então, aqui está. E o rei gritava: impossível é uma palavra proibida. Eu quero a torre, ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou. Esse lhe, gente, se a gente perguntar, lhe falou a ele. Ele quem? O rei, tá? Então, a palavrinha que está substituindo aqui a palavrinha rei, nesse trecho, é o lhe. O lhe também é um pronome, tá? Porque ele também está substituindo um nome, tá bom? Até que um carpinteiro lhe falou. Então, essa é a palavrinha aí que está sendo substituída, que está substituindo o nome rei, tá? Você já percebeu que a repetição de palavras num texto pode deixá-lo pouco atrativo para o leitor, não é mesmo? Também aprendeu que alguns recursos utilizados na escrita podem evitar essa repetição. Eles estão reunidos no quadro a seguir. Então, aqui é para vocês estudarem um pouquinho, né, o que foi visto aí nessas últimas páginas. O uso de palavras que podem substituir os nomes, nessa história foi usado ele, lhe, e nós já sabemos que essas palavrinhas, o nome delas, dentro da gramática, o nome delas é pronome, tá? Uso de palavras sinônimas, palavras que têm o mesmo significado. A gente viu lá no texto a palavra que foi usada, majestade, e a gente colocou uma outra, né, com o mesmo significado, Vossa Alteza. Omissão de palavras. A palavra, ela não aparece, tá? Mas ela está implícita aqui no verbo, ó. Mandou construir, ao invés de o rei mandou construir. Então, é só você fazer uma perguntinha aqui para o verbo. Quem? Quem mandou construir? A gente já vai saber que é o rei. Então, mesmo não tendo escrito aqui, o rei mandou construir, eu já sei que está se falando aqui do rei, tá? Por quê? Porque eu faço uma perguntinha para o verbo. Eu falo para ele, quem? Pensava que, ao invés de o rei pensava que. É só eu fazer uma perguntinha aqui para o verbo. Quem pensava? Eu já sei que é o rei, tá? Então, aqui é omissão, quando se omite, quando não se coloca uma palavra, mas a gente sabe de que personagem está se falando, tá bom? Mas não se preocupem que esse tipo de matéria, no terceiro ano, a gente só vai dando umas pinceladas, que é para vocês já começarem a criar aquela curiosidade.
Mas no quarto ano vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, no quinto ano mais ainda, tá? Cada ano vocês vão se aprofundando um pouquinho mais. Então, tudo tem sua época, né, gente? Tudo tem uma idade apropriada, uma idade em que vocês estejam maduros para conseguir absorver, para conseguir assimilar um determinado conteúdo. Então, por enquanto, a gente só está apresentando. Em outro ano, vocês vão se aprofundar, fazer mais exercícios sobre esse assunto, tá? O texto a seguir é o início de um conto do folclore norte-americano. Nós o modificamos um pouco para que você coloque em prática tudo o que aprendeu nas últimas atividades. Para começar, localize com lápis colorido o termo que se repete várias vezes no primeiro parágrafo. Então, só para vocês saberem, o primeiro parágrafo, gente, é esse daqui, tá? Esse trecho aqui do texto tem um parágrafo, 2, 3, 4 e 5. O exercício vai ser só relacionado ao primeiro parágrafo, tá? Então, eu vou ler para vocês. Há muitos anos, o nome dessa história é As 7 Corujas. Estão aqui embaixo, né? Há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. As 7 bruxas prepararam tortas, pães e doces. Depois, as 7 bruxas se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Então, quais são os termos aí que estão se repetindo? Então, a gente vai circular, tá bom? Um lápis colorido. Então, tá só no primeiro parágrafo. Então, está se repetindo. 7 bruxas, 7 bruxas, 7 bruxas. Entende? Fica muito repetitivo, ainda num único parágrafo, né? Quando a festa estava no auge, um estranho bateu à porta e disse: por favor, dê-me um pouco de comida, estou morto de fome. As 7 bruxas, porém, detestavam fazer caridade. Apenas riram do homem faminto e responderam: saia daí, seu bobo, você está ficando louco? Então, esse texto também é lá do livro Lá Vem História, da Heloísa Prieto, tá? Então, a gente já circulou aqui os termos que se repetem. Esse texto ele é um conto do folclore norte-americano, lá da América do Norte, bom? Tem muita gente que fala assim, os americanos, quando vão falar de pessoas que moram nos Estados Unidos, por exemplo. Os americanos, como se nós não fôssemos americanos também. Nós também somos americanos, nós também moramos no continente americano, tá? Só que quem mora ali em cima é norte-americano. Nós que moramos aqui na parte de baixo do continente, nós somos sul-americanos, tá? Então, quando alguém falar assim com muita pompa sobre os americanos, como se fossem seres superiores, né? Não, nós também somos americanos, tá? Então, esse conto aí é do folclore norte-americano. Agora, reescreva esse trecho usando todos os recursos que você conhece para eliminar a repetição de palavras. Veja o quadro da página anterior. Então, agora a gente vai escrever só o primeiro parágrafo, só que a gente vai tirar um pouco essa repetição toda, né, de 7 bruxas, 7 bruxas. Então, vai ficar assim, ó. Coloquei aqui um espaço aqui com linhas, com margem, para vocês saberem como usar, tá? Então, a partir da margem, eu deixo o parágrafo. Letra maiúscula.
há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de... Tá vendo, ó? Eu termino a linha, se não couber mais, né? Eu posso separar sílabas, que a gente aprendeu a separar a palavra em duas partes, exatamente para essas ocasiões, tá? E aí eu venho aqui, ó, bem pertinho da margem, para continuar a minha frase, tá? Eu não posso ficar deixando o parágrafo de novo. Há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. Então, para iniciar, aqui, ó, as 7 bruxas, elas são citadas. Depois, não precisa ficar falando novamente 7 bruxas. Prepararam tortas, pães e doces. E depois se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Então, agora, 7 bruxas, elas estão implícitas aqui no verbo, ó. Um verbo que está no plural, porque eu não estou falando de uma bruxa só, tá? É só eu fazer a perguntinha. Prepararam? Quem prepararam? As 7 bruxas. Se reuniram? Quem se reuniram? As 7 bruxas, tá? Para inventar as piores mentiras que pudessem. Tá vendo, ó? Tudo vai ficar no plural, porque tem que ter concordância, né? Tem que concordar aqui, ó, com o nome. 7 é o quê? Bruxas. Então, tá no plural, os verbos também vão ficar no plural, tá? Então, é assim que a gente pode modificar aquele primeiro parágrafo que estava com os termos muito repetitivos. E aí a leitura fica cansativa e o texto não fica atrativo. Ele não fica atraente para o leitor. Caprichem bastante na letra. Essa daqui é a capa do livrinho da Heloísa Prieto, Lá Vem História, tá? A ilustração é do Daniel Condo e a editora é Companhia das Letrinhas. Então, agora eu vou ler a história inteira para vocês, só para o que tem. No caderno de vocês não tem, tá? Então, agora, presta atenção na história inteira. Eu vou ler desde o começo para a sequência, né? As 7 corujas. Aqui, gente, estava falando assim, ó. Será que você já desconfia da relação que existe entre as 7 bruxas e o título da história, As 7 Corujas? Essa é a sua professora que leia o final desse conto. Então, vou ler desde o começo para ficar uma sequência, tá? As 7 Corujas. Há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. Prepararam tortas, pães e doces. Depois se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Quando a festa estava no auge, um estranho bateu à porta e disse: Por favor, dê-me um pouco de comida, estou morto de fome. As bruxas, porém, detestavam fazer caridade. Apenas riram do homem faminto e responderam: Saia daí, seu bobo, você está ficando louco? Mas o estranho insistiu. Depois de 1 hora, a voz dele já estava tão fraca e cansada que uma das bruxas resolveu ajudá-lo. Que tal lhe dar uma migalhinha? Assim ele vai embora e para de estragar nossa festa. Então a bruxa apanhou uma migalhinha, colocou-a num pires e foi até a porta dando risada. Mas não conseguiu abri-la. A porta estava trancada. Nisso, a migalhinha começou a crescer e crescer tanto que as bruxas tiveram que se esconder nos cantinhos da casa. Quem será que fez isso? Perguntou a bruxa mais velha, que já estava com os olhos arregalados de tanto medo. E o pobre homem faminto, que continuava do lado de fora da casa, disse:
Vocês não querem ajudar? Vocês não querem amar? É só fofoca? É só maldade? Agora eu não vou ter caridade. As bruxas perceberam que tinham sido cruéis com a pessoa errada. Aquele homem que elas haviam tomado por um mendigo, na verdade era um mago de grande poder. Ele lhes lançou um terrível feitiço e as pernas das bruxas foram encolhendo, os braços também, os cabelos caíram e surgiram penas na cabeça delas. Enfim, quando se olharam no espelho, as bruxas perceberam o que lhes acontecera. Tinham se transformado em 7 corujas. Não quiseram dar nem pão oco? Agora terão seu troco. De hoje em diante, viverão no toco. Foi o que disse o mago ao sair da floresta. E até hoje, essas bruxas vivem escondidas nos tocos das árvores, distantes dos humanos, distantes das próprias aves, perdendo tempo com conversas inúteis que ninguém pode ouvir. Então, essa foi a história do folclore norte-americano. É um conto, gente, para a gente aqui é como se fosse uma lenda, tá? Bem legal, achei bem legal. Pessoal, lembram que a Pro falou de construir aquela maletinha? Ó, uma aluninha nossa construiu, estou colocando aqui. Parabéns, viu, Nicole Silvestre? Bem legal ficou sua maletinha. Só que eu queria relembrar. A proposta do caderno é o quê? Que vocês construam essa maletinha e conforme vocês forem aprendendo, né, conhecendo um conto de um determinado continente, vocês podem fazer alguma coisa relacionada a esse conto e guardar dentro da maletinha. Por exemplo, o primeiro continente foi a África. O conto foi sobre o baobá. Eu quero desenhar um baobá numa folhinha bem bonitinha, né? E aí eu vou guardar esse desenho dentro dessa maleta, tá? Hoje o segundo conto foi sobre o rei, né? Que queria alcançar a lua. Também posso fazer um desenho, ou vocês também podem ser bem criativos, pensar em outras coisas, tá bom? E aí, façam alguma coisa relacionada a esse conto, né, do continente americano, e também coloquem aí dentro da maletinha, tá? Então, a proposta do caderno é essa. Cada ponto que vocês forem conhecendo, né, de um determinado continente, montem alguma atividade que depois vocês vão poder guardar dentro da maletinha, tá? É claro que isso é uma brincadeira, né? Para quem gosta de brincar de escrever, de desenhar. Vocês também poderiam fazer um desenho e escrever o que é que vocês acharam dessa história, né? Aí vai da criatividade de cada um. Então, queria mostrar aí a maletinha da Nicole e relembrar para que é que ela serve, tá bom? Parabéns, Nicole, ficou lindinha a sua maleta. E a gente se despede aqui. Hoje é dia dos professores, né? Essa profissão tão bonita que eu escolhi para minha vida. E tem uma frase bem legal aqui de um grande professor, né? Ele foi um grande professor do nosso país, reconhecido em muitos outros países, que é o Paulo Freire. E essa frase dele é bem verdadeira. Ele falou assim: só desperta a paixão de aprender quem também tem paixão de ensinar, né? Falando que uma professora, quando ela tem paixão pela profissão dela, que é de ensinar, ela também desperta essa paixão no aluno, a paixão de aprender, né? Aprender coisas novas, aprender todo dia alguma coisa. E eu queria falar para vocês que, na mesma medida que
tento, né, ensinar algumas coisas para vocês, vocês também conseguem me ensinar muitas coisas, viu? Eu também aprendo muito com vocês, muito mesmo. Pena que a gente não está, né, nesse ano assim mais pertinho, mas mesmo assim, à distância, eu acho que a gente está conseguindo fazer uma troca muito bonita, né? Eu ensinando um pouquinho as coisas que eu sei para vocês, e vocês também me ensinando muitas coisas que uma criança pode ensinar para um adulto, até mesmo num olhar, num sorriso, né? Não é só nas atitudes, tá? Então, feliz Dia dos Professores para todos os professores, né? Para mim e para todos os meus colegas, é uma profissão que envolve muito amor, né? Então é isso, gente. Um beijo bem carinhoso da professora de vocês. Bye, bye, pessoal. Até a próxima.